Esse vídeo é um vídeo apenas para fazer um balanço geral rápido sobre esse mês de setembro, né? É o mês da leitura mágica. Como é que foi isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da experiência. Para mim foi ótima. E uma das coisas que eu gostei é que eu percebi que, como eu estava com esse compromisso de ler essa montanha de livros, né, um livro por dia, eu me desliguei um pouco daqueles problemas, aqueles aborrecimentos do dia a dia, né? Porque eu estava tão focada nesse meu compromisso de ler, dar conta, né, de um livro por dia durante o mês de setembro, que algumas coisas que me aborreceriam em outro, né, em outras circunstâncias, né, num outro momento, eu não prestei atenção, eu deixei de lado, e isso foi muito bom. Eu realmente me saí fora, né, do meu universo. Coisas na minha vida que de repente teriam me aborrecido mais, teriam me chateado mais. Eu passei mais de largo porque eu estava com esse enfoque, né? Essa concentração em dar conta desses livros, um livro por dia. E eu também nunca fiquei entediada, né? Uma outra coisa foi essa. Não tinha aquele negócio de, tô entediada, tô lendo esse livro. Com certeza, e eu comentei isso nos boletins, houve aqueles livros que eu senti dificuldade de ler, houve aqueles livros que eu demorei a entrar no clima, houve aqueles livros que eu não estava gostando dos personagens, né? E demorei a conseguir engolir boa parte deles, como aconteceu com o livro do Altran Dourado, que eu comentei no último vídeo, O Tempo de Amar. Mas era aquela coisa que já me confortava. Não, eu tô lendo esse livro hoje, né? Tô achando difícil, mas amanhã é outra coisa. E aí, nisso do amanhã é outra coisa, eu estava sempre animada, né? Então foi muito positivo. Eu gostei muito dessa experiência, muito mesmo. A coisa positiva, assim, bastante prática, foi que eu tinha esses 30 livros em casa e alguns deles estavam já há muito tempo me esperando para ler. E eu nunca pegava. E aí, quando eu fiz essa maratona, né, eu dei conta: 30 livros. Desses 30 livros, aconteceu de eu dar 4 ou 5 estrelas para 17 deles. Eu dei 4 ou 5 estrelas para Vívides a Indomável, da Sigrid Undset, Uma Relação Imprópria, da Bárbara Pym, Vida de Artista, do Henry James, Lance Mortal, do William Faulkner, A Carne, do Júlio Ribeiro, Presente do Mar, da Anne Lindbergh, Cerco Protetor, do Enid Ball, O Anjo e o Resto de Nós, da Letícia Wachowski, A Queda, do Albert Camus, Vanessa e Virginia, da Susan Sellers, Novelas Inacabadas, da Jane Austen, A Indesejada Aposentadoria, do Josué Montello, As Mulheres do Meu Pai, do José Eduardo Agualusa, O 10º Homem, do Graham Greene, Herland, A Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman, Vitória, do Joseph Conrad, e O Homem ou é Tonto ou é Mulher, do Gonçalo M. Tavares. Para esses 17 livros eu dei ou 4 estrelas ou 5. Alguns que eu dei 4, de repente, num outro momento eu daria 5. E sobraram então 13. Dos outros 13 livros, eu dei 3 estrelas para 11 deles. E desses livros que eu dei 3 estrelas, alguns eu vou conservar e outros eu vou descartar. Mas alguns dos que eu vou descartar não é porque os livros sejam totalmente ruins, é porque eu não consegui me envolver muito com eles e não estou com vontade de pegar de novo. Os livros que eu vou descartar são esses aqui. São 5 dos 30 livros. E teve os 2 livros que sobraram, né, para somar 30. 17 com 4 ou 5 estrelas. 11 com 3 estrelas, então mais 2 para fazer 30, que foram esses aqui, que foram os únicos que ganharam 2 estrelas. Esse aqui, como eu falei, porque eu demorei a me interessar, eu tive que avançar mais da metade para conseguir me interessar pela história. E esse aqui, por motivos que eu já expliquei no vídeo. Tem umas 3 páginas dele que eu gostei, eu nem vou me alongar. Não gosto de ficar falando de livro que eu não gostei. E eu também continuei anotando aqui para não me perder e não demorar muito.
Desses 30 livros, 11 livros dos que eu li foram escritos originalmente na língua portuguesa. 9 de autores brasileiros, um de um autor angolano e um de um autor português. 11 ao todo. Desses 30, 9 livros eram de mulheres. 8 eram clássicos, incluindo até um de filosofia, né, que é o Platão. E dos 11 livros de autores que eu nunca havia lido, né, eu li 11, dentre os 30, 11 eram autores que eu nunca havia lido. Eu gostei muito, muito e estão na minha lista para lê-los, procurar mais livros desses escritores, e são Bárbara Pym, Cornélio Pena, Heinrich Böll, Letícia Wachowski, Susan Sellers, Charlotte Perkins Gilman, esses aqui que eu até já encapei, Júlio Ribeiro, esse aqui também eu encapei, Anne Lindbergh e Sigrid Undset. E alguns que eu já havia lido, né, autores como o Conrad, o Agualusa, o James, o William Faulkner. Mesmo assim eu tive um grande prazer de ler, porque os livros que eu escolhi desses autores eram de muito boa qualidade. Alguns até eu não tinha certeza, eu não conhecia praticamente nada da história, como é o caso do Vitória, do Conrad, mas que foram muito prazerosos de serem lidos. Agora, as desvantagens foram que, por exemplo, apesar de eu ter gostado tanto desse livro do Conrad, não era um livro para essa maratona, né? Um livro muito extenso, eu fiquei lendo ele até muito tarde. E outros também, como o caso do livro da Clarice Lispector, é um livro muito denso, não é um livro que a gente possa ler bem dentro desse espaço de 24 horas, que eu também já comentei isso. Então, se fizer um novo mês da leitura mágica, e talvez eu faça para o ano que vem, eu vou ser mais criteriosa, mais cuidadosa na hora de separar os livros. Mas eu gostei muito da experiência, gostei mesmo. Só o fato de eu ter lido 30 livros, eu abri esse espaço nas minhas estantes de pilhas a ler, que estavam esperando. E desses 30, apenas 5 eu vou descartar, e nem todos esses 5 são livros ruins. Só esse fato de eu ter conseguido dar conta disso tudo e ter tido tantos livros bons para ler e ter, como eu falei, realmente colocado a minha cabeça em outras coisas, né? Deixado até alguns probleminhas do dia a dia de lado, por conta desse meu foco na leitura, já valeu muito a pena. Foi muito gostoso, foi muito entusiasmante, né? Nem sei se existe essa palavra, mas eu fiquei muito entusiasmada. Agora, numa próxima, eu vou aprender com os meus erros dessa seleção, né? Vou ser mais cuidadosa para selecionar para uma próxima vez.